Ei, Adriana, Karina, opa, nossa, até que enfim, né, a gente se encontra que desse coisa boa. jeito, Olha muito só, bom, né? Muito bom. verdade. Você sabe que, talvez, não sei se você lembra, porque depois é que eu me reconectei com a história. Eu te encontrei num dos eventos que a Duda fez, até sobre Totalmente. suicídio, e a gente se encontrou rapidamente, e depois eu cruzo com você em congressos, né, não agora durante a época da pandemia, mas nesses anos anteriores, a gente tem se cruzado, porém não dessa forma aqui de poder conversar e olhar uma para os olhos da outra, mesmo que de forma virtual. Um prazer, viu, Karina, estar com Prazer todo você. meu, viu? Adriana, é muito, muito bacana, né? Porque acho que a vida tem dado algumas oportunidades da gente se aproximar e eu vejo essa live como uma real, né, possibilidade, porque eu conversando com a Alexandre Belízias e a Cris, né, lá do Ah, Hospital Santa Mônica, e eles contaram um pouco da tua história. A gente já se encontrou sim, né? Mas assim, eu tive até a oportunidade de fazer uma live com a NeuroConnect, né? Que eu isso, sei que você faz exatamente. parte, né? Então, Exatamente. assim, é uma oportunidade, porque assim, parecia que a vida sempre me chamava para eu conhecer você. E quando eu estava conversando com a Cris e com o Alexandre, eles falaram muito bem da tua história também, da tua superação. E aí a Cris veio com essa proposta, por que que vocês não fazem uma live juntas? Eu falei, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com a Adriana, mas eu me senti muito engajada e motivada para realmente a gente fazer esse encontro acontecer. Né? As luzes podem, né, e eu não estou falando luz para me gabar, mas assim, eu acho que nós temos uma histórias muito parecidas, ou pelo menos em termos de dificuldades, né, que a gente deu umas caídas e a gente teve os recomeços, então é aí Uhum. que está, que é a nossa oportunidade de estarmos juntas. É verdade, Muito Karina, bom. e muito bom mesmo. E interessante porque está sendo muito especial, eu acho, que esse nosso momento juntas, porque não sei se você, mas eu nunca falo muito do meu processo, assim, de uma forma mais assim, como se a gente estivesse em casa, né? Porque eu estou me sentindo em casa com você, estou aqui como se fosse na sala de estar. Às vezes eu comento da minha, não da superação em si, mas do fato do ABC e da plasticidade emocional, que foi depois um termo que eu acabei criando por conta da minha própria recuperação, mas sempre de uma maneira muito mais formal, muito mais voltada para um público mais profissional. E agora aqui estou eu e você, tanto que eu até brinquei, quando eu fui fazer a divulgação no Instagram, eu falei assim, nossa, eu estou até assim, eu não lembro qual foi a palavra que eu coloquei, mas eu acho que eu estou até apreensiva de poder de estar com uma pessoa que também teve vivências muito fortes, né, muito marcantes, porque acho que todos nós, né, ninguém é melhor nem pior, não é por aí, mas assim, tem pessoas que parece que, né, acontecem coisas mais a princípio difíceis, né, de lidar com os desafios, né? Acho que a vida coloca alguns desafios maiores, a gente não sabe por quê, não sei, até eu queria depois entender um pouco de você, como é que você entende isso, né? Por que será, né, que acontecem coisas tão grandiosas para uns, não para outros? Como é que você lida com isso também, né? Porque é um aprendizado, mas, sobretudo, a gente é uma busca de significado. É uma busca de significado e de sentido, né, Adriana? De E por isso que eu me sentido. encantei, né, quando eu ouvi um pouco da tua história. Eu sei super pouco da tua história, então Eu por isso que eu também, então também a quis gente vai. marcar para a gente se conhecer. Na verdade, a gente tá, para quem está nos acompanhando, é uma oportunidade realmente para a gente cruzar as histórias, né, ver alguns pontos em comum e o que realmente isso que aconteceu conosco nos ajudou na aprendizagem para a vida. Então, quando a gente Uhum, fala hoje que nós estamos tendo uma oportunidade de falar sobre a reconexão com a vida,
e talvez seja uma das aprendizagens que a gente tenha tido, pelo menos eu acredito que meu adoecimento foi realmente para eu ter uma oportunidade para me reconectar com a vida. E qual foi esse adoecimento? Uma doença raríssima, autoimune, que acomete de 0,8 a cada 100 mil pessoas. E aí então eu me perguntava, por que justo eu? Né? Porque eu tive que passar por essa situação. E aí eu comecei a entender, Adriana, que muitas vezes a gente se pergunta o porquê, né? Mas eu acredito que quando, isso é Viktor Frankl falando, né, que quando a gente começa a dedicar e começa a se indagar o para quê, qual é a função, né, talvez a reconexão da vida fique um pouco mais fácil. Não que tudo que, né, a gente passou, ou pelo menos eu passei, tenha sido fácil, mas assim, hoje está muito mais fácil de eu compreender que era para ter acontecido comigo, que a situação tinha que se desvelar desta forma e que felizmente, né, nós estamos vivas e eu posso falar muito da felicidade de estar encontrando com pessoas batalhadoras como você parece ser, né, porque para quem já venceu, pelo menos lidou com um AVC também, eu imagino que a batalha e a caminhada não tenha sido fácil. Então, acho que é essa a ideia da gente ir contando o que aconteceu com a gente, porque nem todas as pessoas conhecem, né? Você, principalmente, eu costumo falar, né, dessa inflamação, até porque eu trabalho com um processo autodestrutivo, e eu acredito que também adoecimento autoimune é um processo autodestrutivo. Então, eu aprendi muito, né, sobre a minha necessidade, inclusive, de me proteger. Meu organismo se encarregou e o nosso cérebro foi responsável pela nossa ligação aqui agora. Né? O teu cérebro e o meu, acho que a gente pode falar que foi um encontro e está sendo um encontro de cérebros, né? E de almas. É verdade, de cérebros, de almas, de emoções. Você sabe que eu brinco que a emoção é o que conecta o nosso corpo ao nosso cérebro, né? E de fato, então, que seja um encontro aí emocionante, onde possamos entender a preciosidade que é tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo, que não é, que eles são inseparáveis, não é? Acho que você, na sua doença, viveu isso provavelmente muito forte, porque as doenças autoimunes, elas têm um componente corporal, físico, mas elas também são muito conectadas com o que o seu cérebro está mandando e está interpretando de tudo isso, né? Porque a autoimune é muito interessante, porque é como se fosse o seu corpo não entendendo, né, a informação. Eu tenho assim o meu entendimento, né, da doença autoimune, que é quando a gente, quando o corpo não compreende a informação, a informação que deveria chegar, né? Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, tem uma doença que se chama, uma síndrome que se chama Guillain-Barré, que até tem uma história aí para contar, quando o corpo não entende que você já sarou de alguma doença e ele continua combatendo o seu processo de saúde, né? Então, é uma luta interna, consciente ou inconsciente. E no meu caso, com o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, também uma luta, uma briga dos neurônios, porque você perde neurônios numa situação como essa e você tem que reconectá-los, e você não tem outra forma de reconexão, assim como a doença autoimune, que é a gente conectar e reconectar o nosso corpo, o nosso cérebro, e por isso que as emoções dizem muito, quando a gente está aqui uma olhando para a outra, né? Sentindo, porque quando eu olho assim uma mulher tão bonita, tão serena, tão, né, pelo que eu vejo, tanta coisa que você faz, a gente não consegue imaginar o que aconteceu para você ter vivido tudo isso. Mas aí eu quero deixar também, depois eu quero falar um pouco sobre os entendimentos, cada um tem um entendimento, e eu gostei de ouvir o seu entendimento sobre o que te aconteceu. No meu caso, Karina, eu entendo, não que eu tinha que ter vivido isso,
mas já que eu vivi isso, eu pude aprender, pude escolher aprender. Eu, no meu processo de reabilitação, eu vi muito o poder da escolha, que a gente sempre tem pelo menos uma escolha. E eu senti na pele, na alma, que eu tive que fazer várias escolhas, escolhas pela vida, escolhas por, por batalhar, por me esforçar, por dar mais de mim. E eu acredito que também você, no seu processo, deve ter vivido isso também, não? Quando que você viveu o AVC? Quando que aconteceu com você? Tá. O meu AVC foi, é fácil lembrar que foi no ano de 2000. Então, esse ano eu estou fazendo aniversário e eu faço 2 aniversários, viu, Karina? Não sei você, mas eu comemoro um em novembro, que é o meu aniversário de nascimento, e o outro em fevereiro, que é o meu aniversário de renascimento. Então, Olha que bacana. e eu tenho procurado, né, que aliás foi como eu consegui me transformar, eu tenho procurado olhar não sempre para o lado positivo ou otimista, mas tentar brincar, tentar ver graça nas coisas, mesmo que às vezes não sejam tão engraçadas, sem deixar de ver que as coisas também são difíceis. Aliás, esse é o princípio até do otimismo, né? Então, eu tive o AVC porque eu tinha nascido com uma má formação no cérebro, numa região do hemisfério esquerdo, chama tálamo, e por si só essa má formação não me levaria a nenhum outro problema, porque muitas pessoas têm hemangiomas na pele ou até mesmo no cérebro e não acontece um AVC. Mas o meu hemangioma, junto com a maneira como eu levava a minha vida, de uma forma muito intensa, muito exigente, muito muito perfeccionista, muito voltada para fora e não para dentro. E foi um aprendizado, não posso dizer que isso foi minha escolha consciente, ou que eu quis ser assim, né? A gente nasce numa família, a gente vai, né, vai fazendo os caminhos. E aí o AVC veio aos 32 anos, de uma forma bastante violenta, acometeu várias das minhas funções, dentre elas a função, a marcha, né, o caminhar, o, o ler e escrever, e eu já era especialista em distúrbios de leitura e escrita, e várias outras questões assim que são bastante importantes, e principalmente me levando a uma depressão muito complicada, muito complexa. Eu acho que você também pode falar bastante de depressão, não é? Conta aí um pouquinho como é que foi o seu processo. Adriana, quando você traz assim que o teu AVC, eu acho bonito quando a gente fala o meu ADEM e o teu AVC, porque a gente se apropria do adoecimento e quando a gente começa a tomar posse daquilo que nos acontece, a gente tem essa capacidade de transformação. E eu achei muito bonito quando você traz que você precisou aprender a fazer muitas escolhas. Eu também concordo, né, que quando a gente adoece, primeiro a gente não adoece porque a gente escolheu. A gente adoece, né, muitas vezes porque aí não tem uma explicação, mas assim, tem motivações que são associadas muitas vezes às emoções. E a maneira como a gente lida com a nossa vida, né? Você traz uma certa exigência de trabalhar bastante, um perfeccionismo, que é muito parecido com as minhas características antes adoecimento. Então, assim, eu acho que quando a gente passa um adoecimento que nos leva, principalmente a viver limitações, a gente nunca consegue ser mais o mesmo, porque a gente tem que aprender, né? Ou aprende na dor ou aprende no amor. E no nosso caso, essa foi uma oportunidade, que foi uma grande crise que você e eu vivemos, mas a gente também tem que aprender a fazer escolhas e renúncias. E eu acho que o que eu mais tenho percebido, né, de todo o meu processo, inclusive de recuperação,
né, que eu tive essa doença em 2014, eu também tenho duas datas, aliás, eu tenho três datas, a data em que eu fui internada, que foi no dia 23 de setembro, então esse último 23 eu comemorei e comprei inclusive flores para mim, né, e depois eu tenho a data do meu renascimento que eu trouxe, que é para mim dia 30 de setembro, que foi um momento em que eu resolvi, optei e me reconectei com a minha vida, né? Porque a gente fica um trapo, a gente tem que lidar, ou pelo menos eu tive que lidar muito com essa dificuldade motora, eu não era capaz de ficar em pé. Eu também trabalho com dificuldades, distúrbios de aprendizagem, porque eu sou psicopedagoga, então eu fiz meu doutorado e pós-doutorado no programa de psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Então, assim, eu adoro escrever, então encontrei na escrita uma maneira de organizar os meus pensamentos e sentimentos, enfim. Eu perdi a ordem alfabética, Adriana. Então, assim, eu esqueci absolutamente de tudo o que eu tinha investido a minha vida acadêmica inteira. Isso quer dizer que eu estava no pós-doutorado quando eu tive esse adoecimento. Então, para mim, foi uma situação muito insana, foi uma loucura, né? Eu estar num pós-doutorado e não lembrar se A vinha antes de B, se janeiro vinha antes de fevereiro ou depois. Isso quer dizer que toda a lógica que eu tinha, uma lógica muito com a sensação de ter o controle das minhas situações e de tudo, se perdeu, foi furtada. E aí, então, eu aprendi, né, que eu precisei também fazer escolhas como você e renúncias, e muitas vezes eu não conseguia falar não para situações, principalmente as tóxicas. Não, por acaso, tive um adoecimento autoimune que o meu organismo se incumbiu de produzir os hormônios, principalmente o hormônio do estresse, e aí então aí a gente começa a ver todo um processo autodestrutivo que a gente precisa fazer em vida. Então, quando você fala assim que você passou inclusive por momentos de depressão, né? Olha, estão me perguntando qual foi o seu problema. Eu entro e vivi durante 3 meses com diagnóstico de esclerose múltipla, porque eu entro às pressas aqui num hospital de São Paulo, que eu sou de São Paulo, e que eu estava indo para o meu pós-doc, fazendo entrevistas e fazendo supervisão, e ao mesmo tempo eu fiz uma ressonância e cheguei a ter, né, esse diagnóstico que, quando eu fiz a ressonância, o pessoal do exame quis ligar para a minha médica, né? E a minha médica endocrinologista, porque ela falou, ela me conhecia, eu sempre fui muito agitada, e eu cheguei assim, super lenta, super assim, desorganizada, com a sensação que eu tinha uma bola nos meus pés, eu não conseguia me levantar. Enfim, depois desses 3 meses, eu tive realmente o diagnóstico que não era uma esclerose múltipla, mas sim esse adoecimento chamado ADEM, desmielinização aguda dos neurônios. Isso quer dizer que os neurônios também, né, nos deram trabalhos, porque aí então eu vi alguém perguntando, né, como é que a gente pode ajudar os nossos neurônios a se reconectarem, né, a ofertar plasticidade cerebral. E que foi isso que eu acredito que a gente precisou fazer, né, Adriana? Porque assim, Demais. Pois não. não sei se você ouviu os neurônios, né? Eu ouvia muito que os neurônios mortos não se, né, reorganizam, não sobrevivem, mas eu falei, meu Deus, o que eu tenho aprendido, que assim, principalmente essa ADEM, é uma doença que traz muitas consequências, o AVC também. E olha Sim. para nós duas, né? Que a gente, assim, primeiro, quando você fala que você aprendeu sobre a graça, né, de trazer uma certa graça, mesmo que a situação não seja engraçada, eu acho muito bonita essa palavra, graciosa, né? Você tem um jeito muito gracioso de trazer esse amor pela vida, e eu acredito que eu também descobri um jeito de ser graciosa, no sentido de agradecer diariamente pelo Ser fato que a grata, né? gente conseguiu se recuperar, a gente conseguiu se reconectar com a vida, fazer renúncias e poder falar não para as coisas que nos fazem mal. Eu acho que essa é também talvez uma graça que a gente tenha, né? De renunciar àquilo que nos faz mal, né, Adriana? Sim, é verdade. Por isso eu tenho um lema, quando eu escrevi o livro A Cura do Cérebro, nesse livro eu trato
do meu processo de adoecimento, mas também de reconstrução, de reconexão. E eu faço até a imagem que eu tive desse momento, né, e dos momentos que sucederam de reabilitação, é como se a gente tivesse um quebra-cabeças, que a gente fosse um quebra-cabeças, e o AVC, quer dizer, o derrame cerebral, fizesse uma bagunça com todas as peças, e ainda como teve morte cerebral, né, algumas peças ficam faltantes ainda, e eu tenho que me remontar. E, na verdade, o que eu quero dizer para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente é que esse processo, e a gente pode usar como metáfora tanto o meu problema de um derrame cerebral, como o problema da doença autoimune da Karina, que isso seja assim um processo até simbólico de entender que a gente tem os recomeços, que a gente tem, independente do tipo de problema, todos nós vamos passar por situações desafiadoras. E a importância da gente olhar para quem somos, né? E realmente se conectar e reconectar com a gente. Porque mesmo quem não tem um problema físico, muitas vezes se desconecta de si, né? Então, e a gente até viu com essa pandemia, eu até brinquei, Karina, aqui nessa pandemia, que a gente, né, todos nós do planeta vivemos uma pandemia, aliás, que eu tinha vivido, então, fazendo um paralelo a isso, que eu tinha vivido uma pandemia cerebral, e que agora a gente viveu essa pandemia aí mundial, e que a gente possa aproveitar, e já que é algo que todos nós vivemos, cada um de uma forma, que não é cada um no mesmo barco, mas todos no mesmo mar, que a gente possa aprender com essa situação de mudança abrupta, de ter que recrutar os nossos recursos, de ter que recriar recursos, porque você vê como o ser humano é extremamente plástico, você vê o quanto que em 6 meses, poxa, eu que atendia paciente só pessoalmente, não imaginei, achava que eu não ia nem querer e nem ia fazê-lo. Eu agora estou atendendo todo mundo virtualmente, né? Um ou outro só que está vindo pessoalmente, estou atendendo de todo lugar, até da Inglaterra, de Portugal, na Itália, e no Pará, em vários lugares, e a gente fazendo isso. Mas que então fique essa mensagem para vocês de como a gente, todos nós passamos por reconexões, e que entenda que cada um tem a sua, e que se a gente puder fazer essa viagem para dentro da gente, se a gente gastar um tempinho, um pouquinho por dia, e fazer aquela pergunta, como eu estou, o que eu sinto, né? E o que eu posso fazer hoje? Porque, Karina, eu fiquei 5 anos, né, em reabilitação, é óbvio que a reabilitação não foi uma coisa assim que teve prazo, né, foi o dia X, não, eu inclusive batizei como 5 anos, porque em 5 anos eu voltei, de certa forma, eu comecei a atender um paciente de novo, não como paciente, sabe, mas eu consegui me conectar com essa pessoa e entender que eu tinha algo para dar para essa pessoa, para trocar com essa pessoa. Então, acho que isso é muito impactante, né, desse processo de reconexão, e que cada um, na sua questão, vai ter o seu momento, né, de reabilitação ou de se sentir pronto novamente. Mas a gente tem vários momentos desses de reconexão. Eu não sei você, Karina, mas eu até gosto de falar para os meus pacientes, ou nas minhas lives, ou nas palestras, que a gente não tem um problema só na vida, não é? As pessoas às vezes acham, nossa, a Adriana teve esse problema, meu Deus. Não, a gente, na verdade, tem tudo bem, a gente aprendeu a lidar com ele, a gente aprendeu um monte de coisa com ele, mas aí a gente tem outra questão na vida, e outra, não é? E aí a gente não vem com a gente já não vem com esta receita, né? Se tivesse uma receita, mesmo assim, eu passei por esse problema, igual você passou pela sua doença, você tem uma receita? Não, a gente não tem a receita, o que a gente tem é a testemunha
verdadeira, viva, real, de que é possível. E mais, de que porque a gente está junto aqui, eu e você, com outras pessoas juntas, é que a gente ainda é mais capaz de fazer essa reconstrução. Eu acho muito bonito o que você está trazendo, Adriana, porque quando você fala que você teve essa pandemia cerebral, né, e que você traz, assim, a gente não tem um único problema, a gente tem problemas no plural, né, e assim, a reconexão com a vida tá na forma e na maneira como a gente lida com as nossas adversidades e os nossos problemas. Eu acho que quando a gente é testado com um problema, eu nomeei a inflamação cerebral como um tsunami existencial, né? E quando você escreve A Cura do Cérebro, é assim que é o nome do teu livro? Isso. Eu escrevi também um resultado também de toda essa situação, um livro chamado A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Então a gente pode fazer uma conexão entre as nossas histórias. Como é que a gente cura o nosso cérebro quando a gente cuida da nossa existência? E quando a gente sabe que apesar da vida não ser do jeito que a gente quer, a gente pode sim se reconectar e nós duas somos provas concretas de que é possível sim a gente sobreviver aos problemas. E eu também costumo falar que o problema ele não vem em pouquinho, ele não dá aviso prévio, né? Mas às vezes ele vem em container. E aí você fala, para que eu quero descer, e você não desce. Então, assim, essa reconexão com a vida é realmente muito uma trilha da maneira como a gente vai respondendo a todas as nossas situações. E eu tenho, né, uma compreensão de que você conseguiu contar e está viva, apesar de todo o sofrimento, e eu também, porque isso diz respeito à modalidade como a gente encara as nossas adversidades. Se a gente acha que a gente foi a única situação, né, a gente também precisa entender, e a única pessoa no mundo, e que na verdade não é, né, se a gente nasce existencialmente, a gente pode incluir que nós vamos sofrer. Não é praga, mas assim, aquele que é humano vai enfrentar vários problemas. Aquele que é humano vai ter que lidar com os altos e baixos. E aí a maneira como a gente vai se constituindo é a maneira também como a gente lida com os nossos adoecimentos. Então, muitas vezes, se a gente está vivo, graças a um enfrentamento, porque é o que você foi falando, você precisou reaprender a andar, reaprender a lidar com todas as reconexões cerebrais que a gente imagina que nunca poderia, né? Então, assim, e a mesma coisa como a gente está lidando com a pandemia, a gente está lidando com o inusitado, com o desconhecimento, com várias situações que nos deixam inseguros, mas a gente sobreviveu e todo mundo sobreviveu, não é só nós duas, não é um privilégio de só nós duas, né? É que a gente está podendo trazer uma experiência de que, primeiro, todo problema que a gente acha que é insolúvel, passa. Felizmente passa. Então, assim, eu realmente estava muito ansiosa, né, e apreensiva, como você também falou que você estava, porque, assim, o objetivo realmente de te conhecer é fazer valer todas as conexões também relacionais que a gente teve. Né? Eu vi que a Alcione está aqui. A Alcione, desde que eu a conheci, sempre foi muito querida, sempre me acolheu. A gente tem um privilégio de conhecer a Mari Ferrão, Mariana Ferrão, né? Então eu vejo que no canal dela também você já deu entrevista. E aí a gente se conheceu pela Duda Capaz. Isso quer dizer, assim, foram pitadas, né, de privilégios que a gente teve, de se aproximar para estar aqui juntas, falando, primeiro, é possível sim a gente se restaurar daquilo que a gente fala que é devastador em um certo momento. E a gente tem que acreditar nessa efemeridade, nessa capacidade da gente se responder, né? E quando eu falo se responder, assim, quantas e quantas indagações que talvez você e eu tive, de falar assim, gente, será que eu vou sair dessa? Sai, né? Sai. De alguma forma a gente tem que sair, porque a gente vai lidando com as nossas superações, né? Nem que A gente seja. tem... Sim, e nem que seja às vezes por ensaio e erro, porque, como você falou, como eu também coloquei, não tinha uma receita, né? Não teve uma bula, um protocolo, a gente foi por ensaio e erro, buscando se reconstruir,
buscando esses novos caminhos e caminhando, né? Porque não era uma coisa assim, bom, você tem nesse prazo que você vai ficar desse jeito ou daquele jeito. Por exemplo, quando Ah, eu é. voltei a falar, porque eu fiquei também afásica. Então, não era uma coisa assim, bom, então agora primeiro você volta a falar, depois você volta a andar, depois não. Eram coisas que a gente... e com É. isso, obviamente, eu fui aprendendo muito como que o cérebro se organiza, como que ele o cérebro, na verdade, se a gente aprender a entender ou a observar o quanto a própria natureza do nosso cérebro é sábia e nos dá pistas, nos dá caminhos. Muitas vezes a gente procura as coisas fora, a gente quer sempre ver como que o outro resolveu a questão dele. Sim, isso é muito, muito útil. Eu ouvindo você agora, me identificando, me traz uma assim, é uma sensação até assim, de paz, né? De, gente, olha, eu não tive sozinha nisso, né? E esse não estar sozinho é muito importante. Então, por isso que eu digo que quando eu construí o conceito que eu comentei com você, que depois até eu quero conversar mais com você sobre esse conceito de plasticidade emocional, é porque apesar de eu ter feito muita coisa para reabilitar do ponto de vista físico, eu vi, Karina, que era muito importante eu me sentir emocionalmente alerta, conectada, ver sentido, e não era um sentido racional, era um sentido até mesmo espiritual. E eu estou aqui colocando o emocional até também alcançando este entendimento do espiritual. Então, que todos que passam por grandes desafios ou pequenos entendam que a resposta está na gente, está conosco, mas junto com os exemplos dos outros. Então, não se fechem. Você sabe que eu tenho uma característica assim, de personalidade, por incrível que pareça, eu tenho algo que é muito fechado. Quem me conhece pouco sabe que, nossa, a Adriana é muito expansiva, falante, eu falo pelos cotovelos mesmo, você pode até me cortar. Mas eu, nas minhas coisas, sou muito fechada. E como é importante a gente tentar se abrir, sair desse nosso casulinho, né? Uma das coisas assim que eu aprendi, que continuo aprendendo, porque como eu e nós, e você, né, estamos falando aqui, estamos trazendo esse testemunho, que não existe uma resposta, não existe um caminho, não existe uma receita, e que a gente vai todo dia aprendendo mais um pouco, e às vezes a gente erra e aprende de novo, e a gente vai acertando a nossa caminhada, mas que é tão importante, porque sem a gente, sem cada um de nós, não existe a transformação que a gente almeja, que a gente busca, né? E lembrar que é todo dia, não é quando eu conseguir isso, quando eu encontrar aquela pessoa, quando eu conseguir aquilo, não. É um pouco todo dia. E se a gente conseguir olhar, porque às vezes a gente só olha para um lado, né? Se a gente puder olhar para outro lado, a gente vai ver que sempre tem um caminho para a gente escolher. Eu acho que em cima do que você está trazendo, sabe, Adriana, tem uma frase aqui no meu consultório que eu adorei, não sei quem é o autor, mas ele está bonitinho aqui, a frase, caminha que a vida te encontra. Ai, que Eu acho lindo! belíssima essa ideia, porque quando você traz que a gente não teve uma bula, a gente não teve um script, nem um roteiro para lidar com as nossas adversidades, e que você está trazendo essa proposta de plasticidade emocional, que eu concordo absolutamente, o quanto que a gente precisa ser hábil para responder a algumas emoções, principalmente aquelas que trazem, né, muita tristeza, aquelas que trazem muita raiva, né? Então, uma das coisas que a gente aprende quando a gente lida com situações que são problemas e que provocam emoções que são fortes,
né? A gente fica impactado, não tem como não ficar impactado e também não tem como a gente não acolher aquele sentimento, porque quando a gente não acolhe qualquer tipo de sentimento, ele vai provocar uma certa ameaça no nosso organismo e no nosso corpo, na nossa corporeidade. O que a gente está trazendo é o que não aconteceu conosco. Obviamente, as emoções, elas ficaram tão fortes que trouxeram um certo impacto no nosso corpo, no nosso cérebro. E aí a gente fala, nossa, que coisa mais impactante da gente ser paralisada durante um tempo pelo nosso cérebro, quer dizer, esse carinha aqui, né, que funciona como uma parte, ele foi o dono, durante muito tempo, de um certo aprisionamento, uma paralisia que nós vivemos, mas também de uma certa liberdade, quando a gente reaprendeu, né, e ofertou para o nosso cérebro uma plasticidade emocional e espiritual. E aí eu me lembrei de uma frase, né, quando você estava falando que a gente não teve, foi na tentativa, nos erros e nas tentativas, né, eu lembrei de uma frase do meu primeiro supervisor de Gestalt terapia, Rodolfo Arguelles. Ele falava o seguinte: é o balançar da carroça que faz as abóboras se acomodarem. E eu acho que assim, a gente balançou tanto a carroça que a gente conseguiu uma certa organização, inclusive para falar, para escrever sobre a história e para trazer ideias. E eu acho que essa é a vida da gente. Quando a gente se dá a oportunidade de aprender, apesar das dificuldades, apesar da dúvida e da falta de esperança, acho que a gente tende a ganhar, né, Adriana? E eu acho Verdade. bacana isso. E você sabe que você está aqui me falando, e eu estou lembrando também de coisas que as pessoas às vezes me trazem. Eu estou lendo aí as pessoas falando conosco aí durante a live, o quanto que, além de a gente não vir com bula, cada um também percebe as situações de modo diferente, né? Não sei se... eu me questionei muito se, de repente, se eu tivesse uma outra personalidade, se eu tivesse um outro temperamento, enfim, se de repente eu teria vivido tudo aquilo. Que de repente é muito que você também falou no início, eu entendi por aí também. E aí que eu acho também muito incrível o quanto essa diversidade, né, entre cada um de nós, né, do planeta, que não existe um cérebro igual, que cada um, e até eu sempre brinco que nosso cérebro é uma impressão digital, tamanha a sua singularidade, né, quão único isso é, mas o quanto que cada um entende as coisas de uma forma. E você sabe que o fato de eu ter tentado explorar, porque para eu me reabilitar, óbvio que teve uma primeira parte que eu não tinha muita consciência. Não vou dizer para você, imagina, eu nem lembro. Eu contei no meu livro porque contaram para mim. Eu me aproprio disso hoje, não pela minha consciência, minha memória, né? Pela memória que eu tenho do que as pessoas depois me contaram. Mas a gente tem uma questão nessa trajetória que para mim foi muito importante depois que eu me apropriei, depois que eu remontei essa história, né? Você também fala que escreveu e para você foi muito importante, para mim foi muito importante, por isso que eu uso a escrita como uma técnica de trabalho terapêutico. Você não precisa querer ser escritora, você não precisa sair vendendo livro, não. Escreva para você se apropriar. Cada vez que você escreve e você lê o que você escreveu, você tem a possibilidade de refletir, de compreender de outras maneiras, e são estas outras maneiras, é essa flexibilidade, essa plasticidade também do entendimento da sua vida que vai te trazer um outro passo, né? É um dia por vez e é um passo por vez. E aí que eu, nesse processo, que eu achei também que deve ter muito a ver com o que você fala quando você colocou, eu achei bonito que você falou assim, quando você a história que ajuda a entender que a vida é arte e que leva tempo e também esse tempo a gente também não tem o poder, mas tem o tempo também não só da gente entender quem somos e o tempo de quase de maturação dos processos.
quando eu escrevi o livro A Frustração, foi porque eu entendi que tinham pessoas que tinham muita dificuldade de lidar com a raiva, com a tristeza. Tem outras que, de repente, vocês vão conhecer, que têm uma facilidade de lidar. E essas diferenças a gente precisa escutar, ficar atento. E não é nem melhor, nem pior, nem simplesmente é uma outra experiência que nós, né, você na sua área, eu na minha, que a gente vê o quanto que a gente precisa colaborar com a caminhada dessas pessoas. Porque tem pessoas nesse processo da frustração, porque a frustração leva a adoecimento, leva não só a depressão, mas leva a uma paralisia da vida, leva um embotamento da vida. Mas o que eu vejo é que tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as frustrações, e não porque elas querem, porque é a maneira que elas são construídas. Você vê dessa forma também, Karina? Eu até te pergunto porque você tem uma expertise, você trabalha com pessoas que têm como questões ligadas, vamos dizer, à vida e morte, né? O suicídio, esse estudo, né, ligado à questão de vida ou morte, também passa muito pela frustração, muito por eu Então, não tenho recurso, eu não consigo ver saída, e aí, de repente, a saída que eu vejo é esta tão dramática, tão custosa e penosa. você sabe que você estava falando agora e eu me lembrei que a última vez que eu te vi pertinho de mim foi no documentário agora da TV Cultura, e que você falava sobre a frustração, que eu também participei, né? Então, Você tem assim, memória melhor que a é, minha. e você estava falando sobre a frustração, e eu tenho uma crença que a maior parte do nosso sofrimento tem a ver com uma intolerância das diferenças, que eu chamo intolerância existencial, é quando a gente não consegue ver que a partir da frustração a gente se torna uma pessoa totalmente diferente. E né, uma necessidade da gente apreciar essas diferenças, principalmente quando a gente sente raiva, quando a gente se frustra, quando a gente perde, porque quem de nós não perde? E quem de nós realmente não tem o direito de ficar frustrado, chateado? Só que o grande problema é que a gente se torna intolerante, extremamente rígido na maneira como a gente lida com as adversidades e com as dificuldades que a gente enfrenta. Isso quer dizer que quando você fala que a frustração talvez seja um dos sentimentos que a gente precisa aprender a lidar. Eu não estou falando que isso é só direcionado para os jovens, é para a gente. Quem de nós não fica frustrado e que a gente tem de aprender que, assim, frustração a gente vai ter, porque a vida traz alguns limites, a vida traz algumas provações. E eu gosto muito de, talvez, brincar com essa palavra, provar a ação. Então, isso quer dizer que a frustração, aquela que frustra a tua ação, que você tinha uma idealização de você agir de uma forma, e você vai ter que mudar de rota. E aí eu costumo muito brincar que a gente precisa sempre utilizar a estratégia Waze, mudança de rota o tempo inteiro. Porque quando o pensamento se torna inflexível, ele diz respeito, inclusive, a uma das características do comportamento suicida, que é o pensamento enrijecido. Tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte. E se a gente não aprender a ter uma alternância entre luz e sombra, aquilo que é frustração e aquilo que é felicidade temporária, porque a felicidade também não acontece a vida inteira, mas quando a gente começa a ter essa alternância, eu acho que esse talvez seja o caminho de uma certa cura. E eu gosto de trazer também dos documentários que eu mais gostei nessa época de recuperação. Eu assisti um documentário chamado Rio. Não sei se você já assistiu Rio, né? É muito lindo. E tem uma senhora que ela fala que a cura, tradicionalmente, ela acontece quando você não tem os sintomas durante 5 anos. E que ela percebe de um outro jeito. Ela prefere, em vez de chamar de cura, ela prefere chamar de remissão. E que no sentido espiritual, remissão significa se lembrar da missão. Então, quando
a gente está falando um percurso de lidar com frustrações e lidar com as dificuldades e com os problemas, a gente sempre tem que se lembrar da nossa missão existencial. Quando a gente fala isso, a gente fala, bora, é o que temos para hoje, eu estou frustrado, a vida não é do jeito que eu quero, mas assim, bora, porque eu ainda me tenho, eu preciso lembrar sempre da minha direção, inclusive existencial. E aí, quando eu falo existencial, eu estou falando, né, de todas as tuas dimensões, inclusive espirituais, para te reconectar com a vida, né, para te dar a possibilidade de você continuar. Sim, é verdade. E você sabe que eu tenho até uma expressão, eu estou achando muito síncrono, muito gostoso essa nossa costura aqui, porque quando você falou de rebolar, né? Eu brinco que a gente, que a nossa busca por superações é mais ou menos como a gente rebolar com o cérebro, que é essa capacidade da gente ser mais flexível para poder lidar com as situações. Então, isso que você falou é muito real, é muito verdade. A gente tem que ser muito flexível. Aliás, eu acho que essa é uma competência, na verdade, é uma habilidade, né? Que tem que ser treinada, cada vez mais treinada por nós. Tanto faz criança, adolescente, adulto, porque é da flexibilidade que tem o espaço. E é no espaço que a gente consegue remodelar as coisas, que a gente consegue procurar saídas. Imagina você bem apertadinho num canto de uma sala. A gente não consegue se movimentar, a gente não consegue buscar o caminho, não é? Então, quando a gente... Por isso que você sabe que eu fui, não sei se você viu em alguma das minhas conversas por aí, uma das estratégias que eu tive para me reabilitar foi aprender a dançar samba, porque Olha. samba, Eu vi. você, você tem que aprender a rebolar. Então, hoje, muitas vezes, eu ainda, quando eu fico muito cansada, eu acabo assim arrastando um pouco a perna, eu fico com mais dificuldade motor e tal. Mas quando eu não estou cansada e quando eu coloco muita consciência no meu movimento e eu rebolo, ninguém percebe que eu tive nada. Então, por isso que eu falei, vamos rebolar com os nossos cérebros para a gente poder ter estratégia de superar. Teve um problema aqui, então dá uma rebolada ali. Então, acho que é por isso que o brasileiro que gosta de um sambão, porque o brasileiro tem esse poder de, né, de lidar com muitas questões difíceis. É que o brasileiro tem uma outra questão que é um pouco mais de resignação do que de resiliência. Eu gosto mais de pensar e exercitar a resiliência, que é diferente, né, de ser resignado. Mas já que o Brasil tem o samba no pé, eu acho que a gente aproveitar carona nessa flexibilidade, nessa capacidade que a gente tem de realmente de se movimentar, de ver caminhos diferentes, alternativas, que isso possa ficar para todos nós, né? E para nós duas, né? Porque a gente está aqui e coisas acontecem e eu preciso sempre me revisitar muitas vezes na minha história ou de processos que eu vivi, tipo, Adriana, olha aqui você cai nessa cilada de novo. Olha só, daqui a pouco vai, né? Vai dar curto-circuito. Não é? E a gente, vou brincando comigo mesma, porque a gente rapidinho, é impressionante como o cérebro, a gente consegue aprender a gente tem a capacidade de se reabilitar, hoje a gente sabe o quanto o cérebro é plástico, mas tem um viés do cérebro, por conta até da ontogenia, quer dizer, da história do próprio homem, quando a gente era das cavernas, a gente precisava sempre ver que poderia ter um problema à frente, né? Senão um lobo comia, o leão engolia. Então, a gente tem sempre uma iniciativa de pensar em algo mais catastrófico. Tem pessoas mais e outras pessoas menos. Não é? E é importante a gente ter a consciência disso. Então, esse mecanismo que nós temos emocional que nos protege, porque a emoção é para proteger, ela pode fazer com que a gente tenha diversas outras reações, mas ela nos protege. Ela muitas vezes
ela sinaliza que a coisa pode ser um problema, mas aí tem o nosso pensamento, tem a nossa decisão da gente ver, opa, isso aqui eu não preciso estar tão assustada ou tão nervosa ou com tanto medo. Isto é a minha prova e eu estudei e que eu posso estar preparada para fazer. Não, isto aqui é apenas o trânsito. Eu, então, vou ligar a música ou vou colocar no Waze para ver se tem uma outra alternativa, não é? Olha, estamos com 5 minutos, que esse papo está tão Olha, gostoso, tinha tanta que coisa a mais para coisa. falar para você, e eu queria te ouvir tão mais. É, Adriana, mas eu acho que essa é a forma da gente ir rebolando e a gente se encontrando conforme a música, né, da vida. Assim, para mim é um privilégio poder aprender a rebolar com você, embora eu não saiba samba, eu tenho que aprender com você, e se você Eu puder não me sabia, ensinar, eu vou agradecer. bora lá fazer um... É, mas você trouxe uma coisa que me impactou bastante, né? É que uma das formas da gente também lidar com a frustração é você emprestar as memórias. E eu também, né? Para eu recuperar a minha missão e para minha história, eu emprestei muitas memórias de outras pessoas. Isso faz com que a gente não se sinta solitário. E talvez essa live seja para premiar e realmente legitimar e reverenciar as memórias que a gente tem das nossas histórias e as memórias que os outros tiveram acerca da gente, de todas as nossas situações, de tudo aquilo que a gente conviveu, né? E eu acho muito bonito quando a gente pode ampliar as memórias. Então, talvez esse recomeço ele tenha um sentido quando a gente pode deixar memorável esse nosso encontro, que vai ser o primeiro, espero, de muitos, Adriana. Meu Muito. carinho enorme, minha gratidão. Você realmente é muito graciosa. As pessoas falam, você conhece a Adriana Foz? Eu falei, agora eu posso falar, eu conheço. Ai, Felizmente, feliz de mim, que pude me oportunizar e ter essa experiência com você, minha querida. Muito obrigada. muito obrigada. E passo aqui, acho que uma palavra muito simbólica, né? Que a gente possa se emocionar muitas vezes, porque emoção é aquela coisa que é da conexão, que a gente possa estar junto outras vezes. E o meu obrigado muito inteiro para você e para todos que estão aqui conosco. Fiquei até emocionada. Olha, então, que seja o Prazer. primeiro de muitos outros. Muito obrigada. Prazer imenso, adorei. Cris, muito obrigada pela essa ideia de você nos unir. Muito obrigada mesmo, Cris. E, Adriana, minha mais profunda admiração, minha gratidão. Tudo bem, estou extremamente emocionada Uhum, acho e que ficou. agradecida. A emoção